Irmãos e irmãs, chegamos ao 5º domingo da Quaresma, tempo litúrgico que nos coloca já muito próximos da Semana Santa, a semana maior das celebrações litúrgicas da Igreja Católica. Essa quinta semana, antigamente era conhecida como Semana das Dores ou Semana da Paixão, justamente pela sua proximidade da Semana Santa e porque a temática da liturgia da palavra nesta semana era e continua sendo uma temática que nos leva a meditar na paixão do Senhor. Já nos introduz pouco a pouco no mistério que iremos entrar de cheio a partir do próximo domingo, com a celebração do Domingo de Ramos e da paixão do Senhor. Nesse dia nós temos um evangelho que relata a história da mulher adúltera, que sem dúvida nenhuma é uma bela página do Evangelho de João, no seu capítulo 8º, e nos leva a meditar na misericórdia de Deus por um lado e na miséria humana por outro. De fato, o Santo Agostinho, padre da igreja, bispo de Hipona, ele, ao comentar esse evangelho, dizia que nesse texto encontramos, enxergamos o encontro da miséria com a misericórdia. A miséria humana expressa no pecado desta mulher e a misericórdia de Deus na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vemos que aqui os mestres da lei e os fariseus, que eram autoridades religiosas do judaísmo daquela época, levaram essa mulher diante de Jesus, não pelo zelo pela lei, porque eles não tinham, mas utilizaram o caso da mulher adúltera, um caso real, como um subterfúgio para conseguir acusar Jesus, entregá-la às autoridades, sejam civis, sejam religiosas. O que eles queriam, em definitiva, era condenar Jesus à morte, destruir Jesus, tirá-lo do meio deles, porque Jesus os incomodava. Queriam matá-lo a qualquer custo, mas não queriam levar a culpa. Como eram dissimulados, como eram líderes religiosos, ficava mal eles chegarem em público e matar Jesus simplesmente. Deveriam justificar o seu crime, encobrindo-o com a sombra de legitimidade. Então, muito astutos que eram, encontraram um caso muito concreto e muito perspicaz, não é? Colocaram Jesus numa encruzilhada entre duas leis que vigoravam naquela época e que se chocavam uma com a outra: a lei civil e a lei eclesiástica. A lei civil era ditada pelos dominadores políticos e militares da Terra Santa naquela época, que, como sabemos, eram os romanos. O Império Romano, que conquistou todo o mundo conhecido, também conquistou, portanto, a Palestina. Eles eram os mandatários. E ali em concreto o chefe era Pôncio Pilatos, nós sabemos bem. E uma das leis romanas diziam que a pena de morte só poderia ser decretada por uma autoridade romana. Nenhuma outra autoridade presente nas províncias dominadas pelos romanos poderiam declarar alguém culpado de morte e executá-lo. Ninguém mais, só eles. Mas isso chocava com a lei eclesiástica. E como bem disseram os fariseus no texto que ouvimos, eles eram de fato peritos na lei de Deus. Eles disseram a verdade. Moisés disse na lei que uma mulher que era flagrada em adultério deveria ser apedrejada. É verdade, está lá na palavra, na lei do Antigo Testamento, que era uma lei bastante ferrenha, bastante forte e até mesmo chocante para a nossa sensibilidade atual, mas que na época era assim. Então aqui havia um grande problema. Por um lado,
a lei romana proibia que alguém condenasse outro à morte. E, do outro lado, Moisés, na lei, ordenava culpar uma mulher adúltera de morte. A pena era a morte. Então Jesus estava numa encruzilhada. Se Jesus falasse assim, pode apedrejar, eu concordo, então os fariseus iriam fazer o quê? Iam correndo denunciar Jesus às autoridades romanas por estar infringindo a lei do César, do imperador. E Jesus provavelmente seria retalhado. Mas se Jesus dissesse, não, vamos absolver, então eles iriam acusar Jesus de ir contra a lei de Moisés. Poderiam denunciá-lo diante do tribunal eclesiástico, o tribunal daquela época para os judeus, que era o Sinédrio. Então Jesus, se absolvisse ou culpasse a pecadora, estaria com problemas sérios. Então o Senhor, na sua sabedoria divina, tem uma sacada de mestre, né? O Senhor se afasta do problema jurídico, do paradoxo ali, do conflito político e jurídico, e apela para a consciência da multidão que estava ali. E o Senhor então declara: se algum de vós, algum de vocês aqui, qualquer um, tiver sem nenhum pecado, adiante, atire a primeira pedra na pecadora. E com isso o Senhor dissolveu a assembleia, porque todos se sentiram interpelados em consciência a admitir a realidade mais radical do ser humano, que é: todos nós, sem exceção, somos pecadores. Nenhum de nós pode dizer, sou absolutamente inocente, não tenho nenhum pecado, nunca cometi nenhuma falta. Todos nós somos pecadores. E diz São João que todos foram embora, começando pelos mais velhos. Se supõe que quanto mais velho, mais tempo tem de vida e mais pecados acumulou ao longo da sua vida, né? Seria um problema para Jesus dizer essa frase se, por exemplo, estivesse acompanhado da sua mãe, Maria Santíssima, né? Então aí seria difícil. Se alguém aqui tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Se Nossa Senhora estivesse ali, coitada da pecadora, né? Ia levar uma pedrada bem no meio da testa, justamente de Nossa Senhora, porque, para dizer verdade, ela não tinha pecado. A única criatura humana imaculada. Mas Maria não estava ali. Então, deu certo o plano de Jesus. Irmãos e irmãs, Jesus não agiu simplesmente com esperteza, com sagacidade, como um homem que sabe sair dos problemas de forma triunfal, porque o Senhor não está preocupado consigo mesmo. Ele veio a esse mundo para padecer. Ele não tem medo ao sofrimento, à entrega, porque justamente Ele veio a esse mundo para isso. O foco de Jesus era justamente aquela mulher. Diante de todos os personagens que nós vemos nesse texto, o único que estava de verdade preocupado pela mulher pecadora era Jesus Cristo. E o Senhor, vendo o seu coração, como Ele vê o coração de cada homem, de cada mulher sobre essa terra, olhando para ela, Ele percebeu que, além de ser pecador, apesar de ser pecadora, ela estava arrependida. E o Senhor, na sua misericórdia, quis salvá-la, quis absolvê-la. Ele veio a esse mundo para isso, para combater o pecado e para salvar o pecador, para salvar a cada um de nós do jugo do pecado. Ele é o Redentor, Ele é o Salvador. Esta é a missão primordial de nosso Senhor, e nós vamos celebrar isso na liturgia, sobretudo na Semana Santa. Ele veio a este mundo para padecer por cada um de nós. E quando nós olhamos para a cruz, para o crucifixo, nas nossas igrejas fazemos questão de ter sempre um crucifixo bem visível. Por quê? Porque é o sinal maior do amor de Deus por nós e da seriedade do pecado. Se a gente se perguntar, mas será que o pecado é algo tão sério assim? Será que
a igreja não está exagerando? Será que os padres não estão exagerando em ficar falando de pecado, de confissão, de arrependimento? Se alguma vez vier alguma dúvida na nossa mente, no nosso coração, sobre a gravidade do pecado, olhemos para a cruz. Pelo remédio que Deus inventou, podemos perceber a gravidade da doença. Se a gente vai no médico e o médico diz assim: olha, depois de te examinar, eu vou te prescrever aqui, ó, dipirona, toma a cada 8 horas por 3 dias e está liberado. Isso significa o quê? Significa que a nossa enfermidade era uma coisa simples, não é? Se o médico prescreveu só dipirona, então, tranquilo. Mas se a gente vai no médico porque está sentindo algum incômodo, alguma dor, e o médico fala: olha, a partir da semana que vem, você vai ter que fazer 3 vezes por semana hemodiálise. Então é porque a nossa enfermidade é mais grave, né? Pelo remédio, percebemos a gravidade da doença. Se o médico vir e falar: agora você vai ter que fazer quimioterapia, quer dizer que a nossa doença não é uma dor de cabeça à toa, é um problema grave que precisa então de um medicamento agressivo. Qual foi o remédio que Deus criou para sanar a doença do pecado? Enviar o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz. Esta, irmãos e irmãs, é a gravidade do pecado. Por isso a igreja nos convida de forma especial agora, no tempo da quaresma, para que nós reflitamos e pensemos diante de Deus: será que eu estou sendo leviano diante do pecado? Ou estou tratando o pecado como uma realidade verdadeiramente séria? Estou lutando de verdade ao longo dessas semanas de quaresma? Eu lutei de verdade contra o pecado que quer me arrastar para o mal? Ou deixei passar assim como se, tudo bem, né? Tem que fazer penitência, de vez em quando eu deixo de comer um chocolate, de vez em quando eu fico sem fazer alguma coisa e tal, e pronto, já fiz a quaresma. Não, irmãos e irmãs. Os exercícios quaresmais são exercícios para que nós saibamos nos treinar para lutar e vencer o pecado, porque o pecado custou todo o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é algo muito sério. Devemos lutar de verdade. É verdade que o Senhor é cheio de bondade, de amor e de misericórdia. Nós vimos no texto de hoje como Ele deu um jeito de salvar aquela pecadora. E no final do texto nós ouvimos, Jesus disse: alguém te condenou? E ela responde: não, Senhor, ninguém. E Jesus disse: eu também não te condeno, podes ir, pode ir em paz, mas de agora em diante não voltes a pecar. Aí está o que Jesus nos ensina. Ele nos perdoa 1 e 1 milhão de vezes se for necessário, se estamos arrependidos de nossos pecados. Mas Ele exige de nós verdadeira contrição, arrependimento e propósito firme de não mais pecar. Vai, mas de agora em diante não tornes a pecar. Porque se nós nos acostumamos com o pecado, se nós deixamos o pecado habitar em nós, se nós deixamos que os nossos vícios vayam se tornando uma parte a mais do nosso dia a dia, então poderemos caminhar para a condenação. E mesmo Deus, com toda a sua misericórdia infinita, não poderá nos salvar, porque seremos nós que estaremos fazendo uma opção consciente de virar as costas para Deus e de caminhar para a perdição. O Senhor não quer isso, Jesus quer nos salvar. Aproveitemos, irmãos e irmãs, essa chance. Busquemos de verdade ouvir esse apelo de Deus para cada um de nós. Peçamos a intercessão daquela que é a Mãe de Misericórdia, Nossa Senhora, Rainha Santíssima e Mãe de Deus, que ela nos ajude nesta quaresma e sempre a buscar sempre de novo o perdão do Senhor e a trilhar por esse caminho de salvação, como fez aquela mulher do Evangelho. Que assim seja. Professemos a nossa fé dizendo juntos: